Bem-vindos ao último episódio de Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros e pelos próximos minutos vou te fazer companhia nesse que, sem dúvidas, é um podcast muito importante para que a gente defenda a inclusão de gente como eu. Ao longo desta série, exploramos os desafios, as lutas, as alegrias da comunidade LGBTQIAPN+. Vimos a dor da discriminação, mas também a beleza da autenticidade e do amor. E enquanto olhamos para o futuro, é essencial reconhecer que, apesar dos desafios, há razões para sermos otimistas. Ao redor do mundo, vemos movimentos de mudança. Cidades que antes eram fechadas para a diversidade agora celebram o orgulho com paradas coloridas. Leis que antes marginalizavam agora protegem e garantem direitos, ainda que básicos. E talvez o mais importante, as conversas estão mudando. Onde antes havia silêncio ou preconceito, agora há diálogo, compreensão e, em muitos casos, aceitação. Mas, claro, ainda há muito trabalho a ser feito. Em muitos lugares, a comunidade LGBTQIAPN+, ainda enfrenta discriminação, ainda enfrenta violência, enfrenta exclusão, e é aqui que cada um de nós tem um papel fundamental para se desempenhar. A mudança não vem apenas de grandes movimentos ou leis, ela começa no nível pessoal, nas conversas que temos, nas atitudes que adotamos e na maneira como educamos as próximas gerações. A esperança de um mundo mais inclusivo não é apenas um sonho distante, é uma realidade em construção, e cada passo que damos em direção a essa aceitação, a essa compreensão, é um tijolo nesta construção. Pense nas gerações futuras, nas crianças que crescerão em um mundo onde ser quem são não é motivo de vergonha, mas de celebração. E enquanto trabalhamos por esse futuro, é vital lembrar e honrar aqueles que vieram antes de nós, os ativistas, os pioneiros e até mesmo as pessoas comuns que, com sua coragem e com muita determinação, pavimentaram o caminho para os direitos humanos e os reconhecimentos que temos ainda hoje. Além disso, a tecnologia, as redes sociais desempenham sem dúvidas um papel crucial nessa transformação. Hoje, histórias e experiências da comunidade LGBTQIAPN+, podem ser compartilhadas e celebradas globalmente, criando uma onda de conscientização e de empatia. Por fim, enquanto encerramos esta série, nesse último episódio, queremos deixar um chamado para ação, o que é mais importante. Não veja o fim deste podcast como o fim dessa conversa, mas sim como o início. Leve o que aprendeu aqui e aplique isso na sua vida diária, com os seus amigos, com a sua família. Seja a mudança que deseja ver no mundo e certamente, passo a passo, juntos, a gente vai criar um futuro mais brilhante e muito mais inclusivo para todo mundo. Agora é hora de conversar com o meu último entrevistado dessa série. Talvez, especialmente para mim, mais importante, né? Ele que é formado em História, é o professor mais lindo e mais incrível, né? Que eu já ouvi falar e que eu conheci na vida, que usa dos filmes e das séries e das novelas, das produções audiovisuais, um instrumento criativo para fazer o que ele mais ama fazer, que é educar essa e as próximas gerações. Olá. Eu tô com o Rafa, que não é só o Rafa. Vou dizer o nome completo, José Paulino Rafael de Almeida Teixeira, que não é somente esse José Paulino Rafael, mas é o Rafael que os amigos amam e celebram. Para mim é o Rafa que eu conheci e foi, eu posso dizer, revelar isso aqui, viu? A pessoa que primeiro na vida eu tive a oportunidade de me apaixonar e de ver o meu coração bater um pouquinho mais forte. E como é bom, Rafa, dividir a vida com você e mais do que isso, aproveitar do talento que você é em pessoa para conversar comigo nesse podcast que eu acho que é desbravador. Que bom ter você aqui. Eu tô meio emocionado. Um pouco nervoso também, mas eu acho que é normal estar nervoso. É normal. Diante de você, que é tão importante para minha vida também. Meu companheiro, a pessoa com quem eu tô dividindo a vida, que é tão bonito estar aqui vendo você falar
E obrigado pelo convite. Vamos junto, tamo junto. Vamos conversar um pouquinho, viu? Eu já conheço muito da sua história, Rafa. Certo. E eu sei que muita gente, entre os nossos amigos, familiares, também tem muito orgulho de quem você se tornou. Mas eu sei que o que você é hoje, eu falei isso com cada entrevistado, eu acho que eu preciso celebrar isso. O que a gente é hoje não resume tudo que a gente viveu. Quem olha pra gente vê a gente num pódio, né, comemorando, celebrando alguma conquista, vivendo um estágio profissional legal, enfim, talvez não conheça, certamente não conheça a trajetória que nos trouxe a esse lugar, né? Hoje você é tudo isso que eu falei, mais um pouco. Eu falava pra Cris, uma das nossas entrevistadas, que como que era bom passear no Parque Shopping com você dia de domingo, porque tinham trocentos meninos que te abordavam e celebravam a sua existência. É o meu professor, eu tinha orgulho disso. E a gente sabe o quanto que muitas vezes é escasso, né? Esse reconhecimento por alguém que é tão importante na nossa vida. Mas eu queria te ouvir, Rafa, um pouquinho do teu passado, dessa trajetória que eu sei que não foi fácil, por vezes dolorosa, mas que te fizeram ser o homem que você é hoje. Eu não sei se quando as pessoas ouvirem esse podcast, você ainda vai ter 39, se você já vai ser um quarentão. Mas... provavelmente um quarentão. Provavelmente um quarentão, mas essa história teve um começo e eu sei que você soube lidar com tudo isso, apesar de todas as dores, para transformar isso em uma coisa boa. Dizer que eu soube lidar com tudo isso é um pouco exagerado, é um pouco de quem é apaixonado. Então eu já errei, né? Porque, de fato, a gente não aprende, não vem com manual, tá? A gente não vem com manual, não vem com essas instruções para dizer assim, olha, você é uma criança LGBTQI a mais e você vai aprender a viver com isso. E, de fato, não. Hoje é curioso que hoje eu li um texto do pastor Hermes falando sobre, criticando a questão da cura gay e, né, que tá aí, já tá tendo essa discussão, essa nova discussão que parece que nunca acaba, né? É muito cansativo. E eu lembrei da criança que eu fui e da luta das pessoas da igreja, porque eu também participei de igreja. Impressionante, né? Como quase todo mundo mundo da luta das pessoas da igreja para que eu fosse uma criança hétero, para que eu fosse um homem hétero, para que eu crescesse um adolescente hétero. E eu até respondi o texto do pastor Hermes, o vídeo do pastor Hermes, com a seguinte frase: me levaram para jogar bola, eu não gostei. Me levaram para ouvir música hétero, como se houvesse, né, um estilo de música hétero. Padrão, né? Me colocaram para assistir filmes héteros, a gente só vai assistir filmes héteros, filmes em que mulheres aparecessem, isso num contexto de igreja, né, como se existisse um padrão de filme hétero, isso com 12, 13, 14 anos, que foi a época que eu ingressei na igreja. Torcer pro time de futebol. Eu não conseguia. Até hoje eu não consigo direito. Você, né, preferia Xuxa, né? Preferia Xuxa. Eu era uma criança, posso dizer que eu era uma criança viada. Olha, eu não sei se se isso é uma coisa que você conhece. Não, eu acho que a maioria de nós era uma criança assim, viada, e eu tive que aprender a ser uma criança homem, uma criança macho, né? Eu fui crescendo com um estilo de, não, você precisa se comportar, você precisa se sentar com a perna aberta, você precisa falar grosso, você precisa aprender a cuspir como um homem. Eu me lembro até do Titanic. O jeito que a gente movimenta o cabelo. Eu não sabia, eu nasci num sítio, numa fazenda praticamente. Todo mundo sabe andar a cavalo. Eu não gostava de andar a cavalo. Eu achava aquilo ali o máximo, mas eu não gostava. Não era o meu estilo. Eu já caí do cavalo várias vezes, literalmente. E como criança viada, eu fui aprendendo, eu fui obrigado a me tornar homem. E só uma observação, uma coisa, Rafa, muito... Eu sei que quando você fala criança viada é muito mais pejorativo, né? No sentido de que você sabe, é irônico talvez. É irônico pejorativo não, perdão, é irônico. É irônico. Você sabe que esse era o lugar que as pessoas, de alguma maneira, te colocavam, né? Com essa expressão muitas vezes, né? E quando na verdade não é isso. Eu tenho muita naturalidade de falar assim, porque eu acho que é uma forma de lutar também contra isso. Eu acho que o humor... Você falava de arte no começo. Sim, também. O humor, a arte, a música. Você conseguir tornar isso acessível também é muito bom. Verdade. Eu não aceito ser chamado de viado por qualquer pessoa. Mas eu sou um viado. Deu pra entender? Eu sou um viado. Os amigos se tratam assim, mas eu não quero ser chamado de viado por qualquer pessoa que não tenha comigo intimidade, proximidade. Eu sei o que eu sou e ponto final. Porque para além disso, você é o Rafa. Porque acima de tudo isso, eu sou o Rafa. Né?
E assim, dentro desse contexto, não vem com manual de instrução. Não veio com manual de instrução, foi muito difícil. Tiveram muitas dores, Rafa? Muitas dores, o bullying, o abandono. Eu costumo dizer que eu fui salvo pela minha mãe. A minha mãe me salvou, mesmo sem entender o que era, e talvez ela ainda não entenda tudo hoje, mas a minha mãe me salva. E não dá pra impor que alguém entenda tudo, principalmente os nossos de uma outra pais, geração. de uma outra geração. Mas foi a minha mãe que pegava na minha mão e dizia, não, você vai exigir respeito. Você vai se colocar no seu lugar, você vai se posicionar. Se as pessoas estão te humilhando, você vai se levantar e você vai se erguer, porque não é assim que funciona. E eu cresci com muitos primos, eu cresci com muita gente. Eu estudei numa escola particular, onde na década de 90, o ser gay era extremamente ofensivo. A gente era rechaçado, a gente era mal visto, a gente não era bem-vindo. E a minha salvação também, de certo modo, foi a igreja. A minha salvação moral, no sentido de tábua de salvação naquele contexto. Eu quero aprender a ser alguém. Entendi. E a igreja me alimentou. E não dá nesse para contexto. negar que a igreja, na sua vida, na minha, o Douglas já falou sobre isso em outro episódio, acho que todo mundo teve a sua experiência religiosa, ou a maioria de nós tivemos essa experiência, né? A maioria de nós teve essa experiência. Mas eu acho que é importante dizer que ao tempo que a gente, de alguma maneira, se sentiu em comunidade, feliz por uma celebração de fé, a gente também se sentiu diminuído, inferiorizado, abandonado, porque o que a gente era de verdade era tratado como não sei nem descrever como. Eu acho que eles também não tinham manual, né? Sim. Eles também não têm um manual, uma solução. Talvez, Rafa, exista um manual de fé para o cristianismo, que existe, talvez não, existe, que é as escrituras sagradas. Sim. E que, assim, eu tenho falado muito sobre isso, que é as escrituras sagradas, acima de qualquer juízo, está o amor. Amar ao próximo como você ama a você próprio. Então, talvez falte a compreensão do que realmente importa, e em troca dessa compreensão, as pessoas substituem por aquilo que elas acham que realmente importa. Né? Elas acham e substituem. Eu acho que é mais ou menos isso. Eu entrei na igreja com 14, 15 anos. Né? Já tinha vontade de entrar com 12. E eu escolhi a igreja católica. Eu venho de um contexto muito ecumênico. Meu pai era católico, virou evangélico, minha mãe continuou católica, depois virou evangélico, depois minha mãe foi católica, e eu cresci dentro dessa casa muito ecumênica, onde o secretismo religioso tinha que se encontrar e a gente tinha que se respeitar. O meu irmão muito evangélico, querendo inclusive ser pastor, e eu até pensei em ser padre. Eu escolhi a igreja católica como minha referência e eu fui muito feliz lá. Eu fui liderança, eu tinha um orgulho gigante daquilo que eu construí. Eu não construí nada da igreja. A igreja me construiu. E eu tinha muito orgulho do Rafael, que participava da igreja. Mas eu fui convidado a sair. Porque eu só era útil enquanto eu lutava. Lutava contra o que você Contra o que eu sou. Contra o que eu sou. Eles sabiam que eu lutava, mas eu era bonito, eu era importante, eu era válido, eu podia pregar enquanto eu estivesse namorando uma menina. Ou enquanto eu dissesse que eu estava vivendo a castidade, que é algo muito importante na igreja. Ainda que o discurso na prática não fosse válido. Não era. Mas assim, eu estava lutando. Então, por eu estar lutando, eu estava procurando o evangelho, eu estava ansiando por ele. Mas, de fato, eu não estava feliz. E por não estar feliz, eu preferi... Quer dizer, na verdade eu não preferi, eu fui expulso. Você né? foi convidado a eu sair. fui convidado a sair, eu digo que eu fui expulso. Saia, Rafael a partir de hoje não tá mais aqui. E tudo isso porque eles descobriram que eu tinha ido pra uma parada gay. Olha Alguém isso. descobriu, vazou uma foto no Orkut de que eu tava numa parada gay. Você é que antigo, foi uma... né, Orkut? Sou velho. Você tem história, né? Tenho história pra contar. Mas eu não me arrependo em hipótese alguma de ter ido pra aquela parada. Foi uma parada. Foi libertadora? Foi libertadora demais. Eu fui muito feliz. Eu costumo brincar e brigar às vezes e dizer que eu fui tão feliz em lugares LGBT
quanto eu fui na igreja. E que, inclusive, eu tive experiências tão espirituais nesses lugares LGBT quanto eu tive na igreja. De acolhimento, de amor, porque de o espiritual abraço. É isso, de abraço, de dançar, de pular com um amigo, de abraçar, de acolher, Rafa, de chorar junto. Eu fui muito feliz nesses lugares. A gente fala muito sobre isso em casa, mas a gente tem o privilégio agora de falar aqui, e talvez para algumas ou muitas pessoas, mas a gente sempre fala sobre qual que seria a missão da igreja, instituição, que em muitos momentos se diz, né, é um lugar para o doente, não para o curado, mas que na contramão desse discurso é muito mais um lugar para o discurso perfeito e para a pessoa aparentemente perfeita, ainda que seja um sepulcro caiado, do que para o imperfeito, para o ferido. Eu ouvi uma vez uma frase de alguém, que eu não vou saber quem, que disse assim, que o exército de Deus, né? E aí, quando a gente fala exército de Deus aqui, entenda-se por igreja católica, evangélica, enfim. Em muitos momentos, ela fere o ferido ao invés de levantá-lo e de erguê-lo. Porque o fato de você ser gay, nunca, e de eu ser gay, e de alguém ser travesti, transexual, bissexual, lésbica, ou qualquer outra coisa, não pode, em nenhuma hipótese, afastar essa pessoa de Deus, no sentido originário do que é ser igreja, no sentido puro do que é ser igreja, é ajuntar, né, trazer para perto, e não afastar, expelir, tirar, né, como a gente percebe muitas vezes, e talvez essa seja a dor que eu carrego também, a ideia de ter sido arrancado de mim talvez o que eu mais amava. A igreja. O espiritual. Eu vou dizer uma coisa que é muito polêmica, eu não sei, é polêmico porque de fato eu não sei quem vai ouvir. Mas a primeira pessoa que me convidou a sair da igreja, e foi um convite muito humanitário, muito caridoso, foi um padre. Que legal. Ele disse, meu filho, saia. Que legal, mas ao mesmo tempo que você difícil. Não tá feliz aqui. Esse lugar não é para você. Não porque esse lugar não deveria ser para você, mas é porque esse lugar não está preparado para você. Nós não estamos preparados para vocês. Para vocês. E ele dizia assim... Uma frase de Isaías, que aí eu não sou o professor de teologia mais indicado, mas talvez você seja, que ele dizia assim, não quebrarás o caniço rachado, ou não apagarás o pavio que fumega. A vela que ainda fumega. Na Bíblia católica é assim. Isso é uma promessa repetida por Jesus, inclusive. E ele me disse isso. Ele fez, nós estamos quebrando você. Nós estamos apagando a vela que você é. E essa vela vai morrer se você continuar aqui. Se você insistir nessa luta de santidade que está te levando ao inferno, você não vai ser feliz, Rafael. Você é o Rafael. As pessoas lhe amam, seus pais lhe amam. Eu ainda não era um professor. Eu estava estudando para ser um professor. Ele fez, você vai ser um grande profissional. Esse padre morreu. E ele era um pai espiritual para mim. Ele me abraçou e ele me convidou a sair da igreja, mas eu insisti. Eu ainda fiquei mais 4 anos na igreja. E ele me convidou para você. Para mim, foi um convite pessoal. Eu e ele, olhando no olho. Porque ele sabia o que você ia sofrer. Ele disse, meu filho, sair da igreja não é se afastar de Cristo. Não é se afastar de Cristo. Cristo te ama. Cristo é a tua vida, mas saia. Saia dessa prisão que você está vivendo. Dessa religião. E vá viver a sua vida. Vá viver a sua vida. A gente não lhe entende. Mas eu estou lhe autorizando a sair. Isso é muito polêmico, que eu vou dizer. Porque, de fato, se isso viralizasse, as pessoas não iriam acreditar no que eu estou dizendo, porque algumas pessoas fazem ideia de que padre seria esse. Aqui em Maceió. Sim. De fato, é isso. E aí, 4, 5 anos depois, eu ainda continuando na igreja, foi aí que ocorreu esse momento aí, né? Que lhe convidaram pra se retirar. Porque a gente também é meio que convidado a viver uma vida dupla. Claro. A gente que tá na igreja e é Rafa, LGBT... não só quem é LGBT, né? A ideia de você ser
casado, né, heterossexual, mas trai sua esposa no anonimato, enfim. mas inclusive com relações, sustentando relações homoafetivas, mas publicamente você exerce uma função moralista. A gente sabe de histórias escabrosas, que aqui não é o momento de fofoca, mas de fato... Vou fazer outra série outro podcast sobre isso. Mas de fato é isso, você pode viver uma vida dupla, o que você não pode é ser você. E aí, vamos lá, eu fui para todos os congressos que você imagine, todos. Eu acredito que você também tenha ido. Também. Você deve ter feito fogueira. Eu também teve momento de fogueira. Queimei meus pecados na Queimei fogueira. todos os pecados. No outro dia eu tava pecando, irmão. No outro dia eu tava pecando. Eu fui para todos os lugares que... Enfim, encontro de cura e libertação. Absolutamente tudo intercessão. Que você imagina. Eu fiz vários cercos de Jericó. Eu fiz várias vigílias. Rafa, deixa eu te contar e o objetivo sempre era o mesmo. Eu só queria uma coisa. Eu só queria uma coisa. Aos pés de Jesus, no Santíssimo Sacramento, que é uma crença católica, a única coisa que eu queria era ser hétero. Eu não pedia nada, eu não pedia pra ser rico, eu não pedia pra viajar pra nenhum outro lugar, eu não pedia pra ser famoso, eu só queria ser hétero. E Jesus nunca me deu isso. E se Jesus nunca me deu isso, eu entendi uma coisa. E aí vem, ele tá com demônio. Tá aí. E que Deus forte é esse que não expulsou esse demônio, né? que não me tirou esse demônio. Se eu fui para tudo que você imagina de cura. A culpa é do nome dele, uma geração, o pecado do bisavô cai nele. Não, por favor. As maldições hereditárias. A maldição hereditária. Eu fui para todos os encontros que você imagina em Maceió, fora de Maceió. Eu ficava em frente a uma televisão, assistindo a emissora de televisão, pedindo cura. Então, assim, não venham para mim dizer que eu não tentei. Porque dizer que eu não tentei é cuspir na minha história. É rir da minha cara. É me colocar de novo numa casinha, num lugarzinho ali de inferior. E eu não sou inferior. Eu não aceito isso. Eu digo isso pra você em casa. A minha raiva, talvez um pouco da minha indignação aqui dentro, é essa. Que dá pra gente, inclusive, sentir pelas suas palavras. Porque... é muito cruel você ser liberto de algo que você não possui ou você ser curado de uma doença que você não tem. É muito cruel. E eu digo isso também porque eu vivi experiências muito parecidas com as suas, religiosas. Você ia contar uma. Religiosas, eu vivi experiências muito parecidas. Não, eu ia dizer que você foi convidado a se retirar da igreja. Olha o tanto de misericórdia que faltou em quem fez isso. Total. Olha o tanto de bondade que faltou em quem fez isso. Quando o salmista diz que bondade e misericórdia seguirão. E eu digo mais, os meus amigos na época, que de alguma maneira, minimamente ou muito me apoiavam, também foram convidados a se retirar. Porque era de fato assim, você não pode andar com o Rafael. Você não pode conversar com o Rafael. O Rafael é uma pessoa... Gente, peraí. Eu não sou bem-vindo, eu sou um doente, eu sou um leproso. Eu me... Essas são as dores. Foi aí que eu passei a me identificar mais com a Bíblia, mais com o Evangelho, porque eu virei a mulher pecadora, a mulher... Claro. Eu virei a mulher do fluxo de sangue, afastada socialmente. Eu virei essas figuras, né? Maria, Marta, Lázaro... Maria Madalena. Eu virei essas figuras, sendo que antes eu era Pedro, eu era João, porque eu era um pregador. Um discípulo próximo. Eu era um depois discípulo passa próximo, a ser alguém eu falava afastado. muito bem. Inclusive, eu não falei isso aqui no podcast, mas eu sempre fui um estudioso da Bíblia. Sempre, desde criança na igreja, desde a minha adolescência inteira, você também. As nossas histórias têm essa muito, conexão. Inclusive, sobre isso. E assim, é impressionante como que trata uma homossexualidade hoje como a lepra naquela época. Você precisa estar afastado socialmente, você precisa ser colocado à margem, completamente à margem social. E isso era o que acontecia com quem era leproso, como o caso da mulher do fluxo de sangue. Mas eu não consigo entender como que a igreja substitui a pregação sobre justiça social, que é citada milhares de vezes nas escrituras e pelo próprio Cristo, milhares de vezes por textos, muitas vezes tirados de contexto e bem diferentes dos escritos originais das escrituras sagradas, para condenar quem ama. Rafa, o fato de eu lhe amar, de você me amar e da gente ter uma vida juntos, isso de ter o tiãozinho, já falei que sou pai de pet, de ter o tião, isso não interfere a vida de absolutamente ninguém. E se alguém acha que
o fato de nós sermos casados e termos o Tião, né? Quase casados, que eu ainda não fui pedido em casamento. Nem eu. Claro. Mas que isso é um pecado, que orem por nós, mas que não nos coloquem numa cruz. De fato. Entendeu? E eu costumo dizer... Ou numa fogueira, como você aí, falou. Eu, como professor de história, eu defendo o Estado laico. Claro. Mesmo quando eu era muito da igreja, eu conseguia defender o Estado laico. E a liberdade de crença. Eu conseguia entender. E aí, de novo, assim, eu volto para minha casa. Que não foi um lugar fácil de viver. Como as milhões de casas, a maioria. A gente passou por muitos problemas, a gente conseguiu enfrentar esses problemas com muita luta, com muito orgulho. Mas eu sou muito grato por ter nascido num lar onde a religião ela era extremamente plural. Sim. Então, pelo fato da religião ser extremamente plural, eu tive que ser, no mínimo, respeitoso com o outro. Eu aprendi isso dentro de casa. Meus alunos costumam dizer muito isso pra mim, falando agora deles. Você é direita ou esquerda? Eu nada, eu sou neutro, eu sou Rafael. Eu represento a minha bandeira. A minha bandeira sou eu. Meu partido é o Rafael Teixeira. Eu luto por mim, pela minha vida, dentro de um contexto de Brasil. E aí eles acham incrível, porque eles dizem assim, você é muito neutro, você é muito em cima do muro. Mas também porque a profissão que você exerce não permite que você dê tanto a sua própria opinião e expresse seus próprios sentimentos. E eu acredito que esse é o meu papel. Claro. Mas eu também sou neutro na vida, você sabe disso. Que em muitos Rafa momentos... é muito indeciso. Eu sou muito neutro. Eu fico, gente, vamos ouvir a opinião do outro. O outro também é importante. Essa opinião não é muito fechada. E talvez eu tenha... Talvez não, certamente eu aprendi isso em casa. Que legal. Eu aprendi isso em casa. Na diversidade. Na diversidade que foi ali, aquele momento de conversão do meu pai, aquele momento de transição da minha mãe para a igreja católica evangélica, que vai e vem. E eu ali na igreja católica conhecendo os ritos da igreja católica. E depois católica, bem distante dela, na e hoje avenida muito em Salvador. E hoje Carnaval de Salvador foi que eu sei que é a sua paixão. Foi meu encontro espiritual. Carnaval de Salvador é meu encontro espiritual. Eu me encontrei espiritualmente. Você fala que você chorava. Eu chorava, eu me emocionava. Era como se fosse uma espécie de libertação. Tem uma energia ali que emana daquele farol, que emana daquele trio elétrico, que eu sou apaixonado. E ninguém tira de mim que aquilo ali é experiência espiritual. Quem disser o contrário vai ter briga comigo. É fato. Assim como eu tive uma experiência espiritual quando eu me ajoelhei dentro de uma mesquita lá em São Paulo. Eu fui em São Paulo e eu sou muito ecumênico. Rafael. Eu sou muito ecumênico e eu gosto de ouvir a religião de todo mundo. E aí eu iria... Você é dos que creem que todas essas formas de adoração levam ao céu, né? Levam a Deus. Sim. Eu acredito piamente. Eu seria muito feliz indo para um templo na Índia. Eu não tenho oportunidade agora financeira de ir. Eu seria muito feliz. Quem sabe não vai ter, né? Tem um templo em São Paulo chamado Templo Zulai, que é a minha meta de vida agora. O Templo Zulai é um templo budista, fica a dica. Sim, a gente precisa ir lá. E é isso. O respeito tem que prevalecer, né? Mas se você vai ter identificação ou não, é outra história. Mas infelizmente a gente está vivenciando um momento que parece que as pessoas esqueceram isso. O conceito básico de respeito à fé do outro, à vivência do outro, à história do outro e ao direito do outro ser o que quiser. E pronto. E assim, é claro que o outro pode ser o que ele quiser, desde que ele não interfira na minha vida. No meu direito de ser quem eu sou. O fato de alguém ser heterossexual e ter o direito de ser, porque é o que a pessoa é. É o que ele nasceu pra ser. Isso não pode atingir o direito do Rodolfo, do Rafa, ser um casal homoafetivo e se amar. E querer ser feliz. E a gente vice-versa. Não pode construir uma história com isso. Talvez a gente tenha histórias assim parecidas com religião, mas assim, quando nos conhecemos, Rafa, eu me recordo que quase vários de seus amigos são gays. Muitos amigos seus são gays. Foi isso que eu construí depois que eu saí da igreja. Ao contrário de mim, que a maioria dos meus amigos são heterossexuais. Mas isso nunca impediu que a gente tivesse momentos incríveis exaltando um casal que
uma jovem e um jovem heterossexual, e exaltando também as referências que a gente tem, como por exemplo Douglas e Doc, que a gente ama e que é um casal gay. Gente, né? quem é gay não quer que todo mundo seja gay, tá? Por favor. A gente não é um militante que tá batendo nas portas para evangelizar as pessoas para a comunidade LGBT. De forma alguma. A gente quer que cada um seja o que é, o que as pessoas nasceram para ser. Eu acho que esse é o ponto. As pessoas que estavam em Stonewall lá na década de 50, que lutaram lá em Nova York, as pessoas que criaram, que trouxeram o conceito de parada LGBT aqui pro Brasil, qualquer militante, o que essas pessoas querem é o direito de existir e não de tornar o outro aquilo que ele é. E às vezes, Rafa, a forma agressiva de manifestar esses direitos, elas precisam ser um pouco compreendidas pelo fato de que essas pessoas têm uma história. Às vezes foram rejeitadas pela família. É uma história de dor. Às vezes foram expulsas da própria casa, espancadas para se tornar o que elas não eram. O pai batia no filho para o filho ser homem, mas o filho não ia ser homem porque apanhava. Jamais. Homem cis, heterossexual, ele poderia ser uma mulher trans, ele poderia ser uma travesti, ele poderia ser um homossexual, um bissexual, enfim, ela poderia ser uma lésbica. Isso nada, absolutamente nada. Essas ações, né, que acontecem, essas questões todas da nossa infância, da nossa história, elas refletem no que a gente vai se tornar. Às vezes a gente usa a maldade com que nos trataram em algum momento em bondade para com outras pessoas iguais a nós, e às vezes existem pessoas que usam dessa maldade para na mesma moeda devolver, né? Infelizmente. Retaliação. Né? E é uma forma de sobrevivência num mundo que é extremamente preconceituoso, que ainda mata, que ainda violenta. Eu não consigo cobrar de pessoas que não tiveram experiência espiritual algo além dessa experiência. Claro. Não consigo conceber isso. E a experiência... Se fala muito de respeito, mas como se ter respeito se você não é respeitado desde pequeno? Se você não é ouvido, se você é silenciado, se você é calado, se você é morto. Se você é abusado sexualmente. Se você é abusado sexualmente. Se você é tratado como que não fosse alguém são. Você não é visto, né? Você não é visto como ser humano. Vai para um de ponto fato, muito... É cruel. É cruel. Rafa, a gente já falou sobre dor, sobre muita coisa ruim e que de alguma maneira se converteu em coisa boa. Tá. Porque talvez se você está aqui hoje, se você não foi uma das histórias que foram silenciadas pela dor do suicídio. Quantos meninos, Rafa, e eu sei disso, mas quantos meninos, meninas tiraram a sua própria vida porque não tiveram direito. E assim, eu não vou dizer coragem, porque esse ato é um ato muito corajoso. Então, certamente eram pessoas corajosas, mas que não conseguiram externar para alguém que ama o tanto que queriam viver, mas viver sendo quem são e não se escondendo por trás de uma capa, que na verdade é uma mentira. Então, vamos falar agora de coisa boa. O Rafa hoje, professor... num relacionamento sério, com essa pessoa que lhe entrevista. Tá bom. O Rafa, pai do Tião, o Rafa, tio do Davi, que eu sei que é uma paixão da sua vida. Filho da dona Quitéria e do seu Marconi, irmão do Galileu e da Paula. Rafa, como que hoje, você olhou pra trás, já contou a sua história, mas hoje, como que você se enxerga? Depois de toda essa história. O meu olhar é o meu olhar de futuro. Eu quero um futuro. Eu acho que o passado me tirou. Eu quero que ele me devolva, o futuro me devolva. Eu tô sendo um pouco filosófico, mas o meu olhar é um olhar de esperança. Sim, sim. Eu acho que a gente tá construindo uma vida juntos. E eu sou muito grato por isso. Eu já lhe disse isso várias vezes. Acho que você me salvou também. A minha mãe me salvou, meus amigos me salvaram. Em vários momentos pegaram na minha mão, me levaram nos lugares e vamos fazer. E você ama seus amigos assim profundamente. Profundamente. Eu digo eles isso são minha porque segunda família. Em muitos momentos eu ouvi você me dizer isso. Meus amigos me resgataram. Me resgataram. Eu tenho um amigo que me deu comida. Eu tenho um amigo que pagou minha conta. Eu tenho um amigo que me levou para os lugares e disse, você vai fazer. Nos seus momentos de muita dificuldade, eles estenderam a mão, né? E não é que a minha família era ausente. A minha família, o meu núcleo familiar. É porque eu quis ser ausente. Em algum momento da vida, eu quis me afastar pouco. Estar distante, porque eu achava que a minha vida os afetava. E talvez, Rafa, você queria viver com os iguais.
É natural. Faz natural. parte de um processo. Dizem que a gente procura uma tribo, né? É. Mas assim, é muito bom hoje poder olhar para o meu irmão, para minha irmã, para os meus pais e encontrar neles também uma tribo. Sim. E reconhecê-los também. E ver o apoio que eles me Saber dão. que eles também te admiram pelo homem que você se tornou, Sim, pelo sim. profissional que você é. E que isso foi conquistado. Eu Sim. fui paulatinamente conquistando esse meu lugar. E hoje eu olho pra gente e eu vejo que vale a pena. Mesmo sem ter as referências que eu deveria ter tido. Porque eu não tive. Preciso ser sincero, Rodolfo, que a vida LGBT sempre foi uma vida muito jogada. Aberta. Muito aberta, muito... E aí chega você... Para todas as experiências, aí quando eu chego, Revoluciona, muda a minha vida, muda a minha estrutura pra Rafa, que tudo. bom. E eu sou muito grato por isso, porque de fato eu tô me reconstruindo. É um processo de restauração. É lento. A gente ainda tem passado por muitos desafios, é quase uma DR aqui de casal. Mas eu vou te dizer, apesar das nossas experiências, né, em comunidade, elas serem antagônicas, e eu posso usar essa expressão porque de fato são, enquanto você viveu metade da sua vida, talvez, a vida como você de fato é. Eu vivi 2 anos apenas. Eu estou vivendo 20 anos que eu me assumi LGBT. E eu há 2 anos e meio. Você há 2 anos. Eu me assumi de fato e ainda continuei na igreja, viu? Eu me assumi, eu disse, eu vou viver. Quem quiser, e eu vou continuar. Até que te tiraram. Até que me tiraram. Me tiraram, eu acho que em 2010, mas que bom. Eu acho que a pessoa que me tirou tem muito orgulho de dizer que me tirou. Mas isso não importa. Que bom é que a gente está aqui contando história e tentando dizer para outras pessoas iguais a nós que a história delas, apesar das dores que talvez elas tomam conta da maior parte dos nossos discursos, também existem amores. Sim. Amores e que verdadeiros. Bom que existem amores. E que bom que existem amores. Sem amores a gente não sobreviveria. Amores verdadeiros, sejam eles da nossa família que nos rodeia e que nos aceita como a gente é. Talvez aceitar seja uma palavra meio complicada, porque ninguém tem que aceitar o que o outro é. É só respeitar, né? O que a gente é, definitivamente. Mas os nossos amigos que nos amam e que estendem a mão nos nossos dias difíceis, as pessoas que a gente ama de uma maneira mais intensa, a ponto de se apaixonar, literalmente. Então, assim, Rafa, eu acho que hoje você é o cara que a família entende um pouco mais. Você é o cara que está construindo a sua própria família, que sempre foi solitário no mundo, né? Apesar dos amigos, apesar de tudo. E alguém que é um exemplo de uma geração infinita de crianças e adolescentes que olham pra você e dizem assim, pô, eu quero ser igual o Friboi. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito medo, e aí eu fico emocionado, porque antes de você, eu já era professor e eu já era o Friboi dos meus alunos. Friboi, gente, pra quem não sabe, é o apelido dele na escola. Apelido na escola, no trabalho. Mas eu era muito retraído no meu lugar, assim, dentro da minha posição. Eu achava que eu não precisava dizer. Eu achava que eu não precisava divulgar. Aí você apareceu. E aí eu divulguei. Eu postei. E repercutiu. E causou polêmica. E alguns deixaram de me seguir. Mas eu também recebi muito apoio, muito abraço, muito sorriso. Sabe? Que é uma coisa que eu ainda não sei lidar. Você sabe lidar melhor. Porque você é de uma outra geração. E assim, o meu processo foi um vulcão, né? Foi rápido demais. Falou dele já, né? E eu vou ouvir. Mas o meu processo foi, nesse ponto, foi mais lento. Nesse ponto. E aí, quando foi de 2 anos pra cá que explodiu, que eu postei a primeira foto com você, e que essa foto teve 100 compartilhamentos só no meu Instagram, e pra mim 100 compartilhamentos era muito. Sim. E aquilo me assustou, mas aquilo me ressignificou. Porque eu entendi isso que você falou. Que eu tava sendo uma centelha ali, no meio daquela escuridão. Você tava sendo uma inspiração. Uma inspiração. E, de novo, essa inspiração não é Você, deixa eu te dizer, e aí eu preciso dizer isso pra todo mundo. Não é a inspiração como objeto sexual.
pela sua orientação sexual. É a inspiração pela sua coragem de ser quem você era é. isso. Era dizer, não é um incentivo. Eu não quero incentivar ninguém, porque, né? Até porque a gente não tem como colocar na cabeça de uma pessoa que ela é gay. Quem é que quer ser gay no mundo que mata gay? De fato. Ninguém quer, entendeu? Mas ser uma inspiração de coragem. Sim. Ser uma inspiração de verdade. Eu sou um homem verdadeiro. Eu tô ali, eu tô dando a minha Sim. aula, eu tô cumprindo o meu papel com a sociedade, eu tô pagando meus impostos, eu mereço o meu direito de ser feliz, de casar e ser feliz. De construir a minha família. Mas gente não casou, viu? Vai casar, casar, mas não casou. Ô, Rafa, eu tenho um orgulho gigante de lhe entrevistar nesse podcast. O orgulho é meu. Eu tava nervoso no começo, já passou agora. Eu tenho orgulho porque eu conheço a sua história e sei que quando você fala sobre as suas dores, você fica indignado, porque de fato isso foi dor. Isso arrancou de você, talvez, durante muito tempo, um brilho. Que você é luz. Acho que todo mundo que fala do Rafa, ele vai completando daqui a alguns dias, provavelmente vai fazer 40, né? Provavelmente, não parece. Parece ter 32, como ele me enganou quando a gente se conheceu, dizendo que tinha 32 anos. Mas, muito provavelmente a gente já vai ter, esse episódio vai estar no ar depois da sua data de aniversário. E o que eu mais leio quando você completa ano é o tanto que você é iluminado. A sua presença é iluminada. Qual é o futuro que o Rafa pretende construir a partir de agora? Você. Aí não vale, né? Você quer me fazer chorar no meu podcast? Eu quero você no meu futuro. Isso não é uma garantia. A gente sabe disso. Claro. A gente é muito consciente disso. Mas eu quero o Rodolfo no meu futuro, eu quero os meus amigos no meu futuro, eu quero a minha família no meu futuro, eu quero que o Davi seja o homem mais maravilhoso do mundo. Eu já ia falar dele, inclusive. Eu quero viver para ver o Davi crescer. Eu quero ter um filho com você, se deixarem. Um filho e um monte de cachorro. Um monte de cachorro. Um filho ou uma filha com você. Eu quero construir uma família. Eu quero que a gente tenha casamento. Eu quero que a gente tenha bolo. Eu quero que a gente faça tudo. Que a gente brigue pra escolher o DJ, pra escolher a banda, o estilo de música. Eu acho. Gente, eu sou cafona. A roupa que a gente vai vestir. Eu sou cafona, tô numa fase cafona, tô numa fase brega. Mulheres apaixonadas da Globo. Porque me tiraram esse direito. Durante muito tempo eu achei que eu não podia fazer isso. E a própria comunidade LGBT às vezes nos fere também. Mas não eu não acredito que seja intencionalmente. Não, eu ia acabar de dizer isso, não é intencional. São pessoas que não sabem o que querem, são pessoas que não... Porque nunca souberam o que queriam. E porque foram tratadas de uma maneira... Foram tratadas como lixo. Vulgar. Foram tratadas como lixo. E como descartáveis. Mas é muito legítimo. E aí quando... A história dessas pessoas, os nossos confrontos no começo eram justamente esse. Eu tava tão acostumado a ser tratado como descartável que quando chegou você e... Que fazia café da manhã. Que me tratava como prioridade, aquilo me assustou. Eu disse, eu não quero isso, eu quero ir embora, eu tô com Fazia medo, declaração não de é isso amor, que eu quero, por cartinha. favor, para com isso. E aí é tão bonito isso. Então eu me vejo no futuro. Que legal. Eu me vejo no futuro construindo essa história. Eu acho que a vida não é muito justa quando a gente sonha demais. Ela costuma dar, né, voltas. Mas vale sonhar. Mas vale sonhar. Vale. E eu tô pronto. E ainda que os sonhos, de alguma maneira, não sejam iguais àqueles que a gente está criando na nossa cabeça, mas eles certamente serão melhores do que foi o nosso passado. Com certeza. E é muito bom, eu tenho muito orgulho de você ter me convidado. Tinha muito medo desse convite. Inclusive, você é o último entrevistado, pra fechar com chave de ouro. Ai, que responsabilidade. Mas é porque justamente isso. Eu disse, o que é que eu vou dizer pro amor da minha vida? E aí, tô aqui falando com a maior tranquilidade. Obrigado. E o meu futuro é esse. Eu também quero o céu. Você não só quer, como você merece. Eu também sonho muito com o céu. Tem uma amiga minha, muito amiga hoje, que ela diz, mas o céu não existe. Você lembra a frase que você gosta muito de falar? Na casa de meu pai, há muitas moradas. Então tem uma casinha pra mim, pra você e pro Tião. Eu costumo dizer isso pra todo mundo. Eu disse, gente, tem que ter um lugarzinho ali. Não precisa ser o quarto. Não precisa ser a casa. Pode ser o quarto. Pode ser um quartinho, pode ser... Eu fico debaixo porque Deus é generoso. Eu fico debaixo da cama, mas me deixa. Eu só quero ir para esse lugar chamado céu, que é o que todas as religiões prometem, porque todas, Rodolfo, prometem um isso. Céu. Você vai encontrar o céu. Um lugar de descanso, de paz. Tem o céu no islamismo, tem o céu no candomblé, tem o céu no budismo. No catolicismo, no protestantismo. É Nirvana, verdade. É Sheol. Mas muda de nome. Mas existe o céu. Eu quero o céu. Eu quero um futuro, mas eu quero o céu.
E ninguém me tira disso. Ninguém vai me tirar essa fé. Não vai ter nenhum homofóbico, padre ou pastor, que vai me tirar ou esse qualquer direito. outra pessoa, de qualquer outra religião. Sim, porque não sim. se resume só a Sim, estes. de A gente fato, vive numa de fato. sociedade que quem crê ou quem não crê pode ser preconceituoso, né? Então eu acho que a gente precisa combater, seja onde for esse preconceito. E a nossa história é, sem dúvidas, o maior megafone que a gente pode usar para dizer que gente como a gente também merece. E aí é nesse momento que eu levanto a minha bandeira. Eu Que levanto bom. a minha bandeira e eu digo, eu vou ser feliz, eu escolho ser feliz e eu escolho o céu. Existe um céu pra mim e eu vou lutar por ele. E ainda que esse céu seja aqui, com a minha felicidade plena. Meu A amor, nossa, né? a nossa, meu amor, deixa eu te dizer 3 perguntas pra gente encerrar Ai, nossa. essa entrevista gostosa. Primeiro qual é a cor do arco-íris que simboliza esse movimento de luta, de que muitas vezes eu dizia, há muitos excessos, mas os excessos que existem porque existem porquês, histórias por trás deles. Qual cor simboliza o Rafa? Eu sou meio apaixonado ultimamente pela história do movimento LGBTQIAP+, assim. APN+. APN+. Mas eu escolho a cor amarela. E por que ela me representa? Porque eu acredito que esse movimento é um movimento solar. É um movimento capaz de revolucionar. O sol é uma revolução. O sol, ele traz brilho. Eu consigo ver a comunidade. Que lindo. Eu era tão feliz. Eu sempre fui tão feliz quando eu vi uma drag dançando. Quando eu vi um travesti dançando na balada. Eu sei que aquilo ali é mágico. Que ele vai enfrentar muitos problemas fora muitos preconceitos, daquele muitas local. dores. Muito dificuldade de achar emprego. Mas como era lindo. Então eu vejo o movimento como um movimento solar. Que a gente não pode perder esse brilho em hipótese alguma, porque se perder esse brilho, a gente vai estar dando voz aos nossos algozes, aos nossos violentadores, aos nossos abusadores. É nesse momento que eu me levanto e digo não contra quem me abusou, contra quem me feriu. Eu não vou dar voz ao meu abusador. Tá certo, então eu escolho o amarelo, porque brilha. Eu vou escolher também, vou me dar liberdade, já que é o último Escolha, episódio. Eu vou escolher a cor vermelha. A cor vermelha porque ela simboliza a vida. Verdade. Eu não sabia, mas eu quando também... eu comecei a estudar para fazer o podcast, eu descobri que vermelho é vida. Então, sangue, né? É amor Pulsa. também, né? A gente fala muito de paixão com a cor vermelha. Eu escolho a cor vermelha porque eu acho que aceitar o que eu sou de verdade e ter coragem de dizer para todo mundo o que eu sou me devolveu a vida. Me deu a coragem de ser feliz. Que lindo, que profundo. Eu amo muito ser feliz ao seu lado, inclusive. Rafa, de forma mais até objetiva pra gente encerrar, Tá. Uma dor e um amor. Uma dor. O passado é doloroso. Passado. O passado é doloroso. Rejeição, humilhação, abandono. Então isso é dor. O passado. O passado. A sua história, o início da sua história. Eu lembro e eu fico... Nossa, eu preciso de vários anos de terapia, mas eu vou atualizar isso. E um amor. Você falou um amor. Você, o Tião, o que a gente tá construindo. Isso é um amor. É o meu amor do momento. É o momento... E que seja pra vida toda. Que seja. Que, como diz o poeta, que seja eterno enquanto dure. E que dure para sempre. Que dure para né? sempre. A gente continua, parafraseia. Rafa, obrigado. Primeiro por ser um companheiro na minha vida, né? Por dividir os meus dias felizes e tristes. Eu sei. Os dias que eu preparo discursos para falar sobre e defender essas pessoas, sabendo que eu vou perder inúmeros seguidores nas redes sociais, que eu vou ter que ler mensagens extremamente ofensivas, mas que ainda doem e que ainda machucam. Dói. Obrigado por ter aceito esse convite de falar um pouco da sua história para tanta gente ouvir, e eu espero que essas tantas pessoas realmente ouçam. E mais do que tudo isso, obrigado por ter me feito... Porque se não existisse o Rafa, talvez Deus usaria outro alguém. Sim. Mas foi a você que ele escolheu, para que pudesse me ensinar que existia um caminho, uma vida que eu podia seguir sem precisar sofrer tanto. É nesses momentos que eu acredito que existe um Deus.
ele nos uniu. Verdade. Nós éramos de diferentes lugares, assim, morávamos na mesma cidade, mas eu nunca tinha ouvido falar em você, confesso. Eu já tinha ouvido ali uma coisinha e tal, mas e aí a gente se encontrou, se apaixonou, tá construindo a nossa história, e eu acredito que Deus existe porque Deus nos uniu, mesmo com histórias tão diferentes e tão iguais. Rafa, eu quero te agradecer, obrigado por hoje, e eu só vou encerrar esse último episódio dessa série fantástica que a gente, de alguma maneira, juntos nos conectamos com as palavras de Lulu Santos. Eu fiz um discurso há poucos dias defendendo a união homoafetiva. Eu ouvi, compartilhei. E eu não poderia terminar aquele discurso sem falar que é justa toda forma de amor. Eu acho que o último manifesto que eu poderia trazer nessa série de podcasts é dizer que eu não pedi para nascer, eu não nasci para perder, nem vou sobrar de vítima das circunstâncias. Eu tô plugado na vida, eu tô curando a ferida, às vezes eu me sinto uma mola encolhida, perdão. Você é bem como eu, conhece o que é ser assim, só que dessa história ninguém sabe o fim. Você não leva para casa e só traz o que quer. Eu sou o teu homem e eu sou e teu você homem. também é o meu homem. E a gente vive junto e a gente se dá bem. Não desejamos mal a quase ninguém. Mas também talvez alguns, né? Viu? Escorpiano, tá? E a gente vai à luta, e essa é a parte que eu considero mais linda. E conhece a dor, consideramos justa toda forma de amor. Eu te amo, viu? Também te amo. Esse foi o Manifesto, Histórias de Dor e Amor, um podcast sobre a vida de pessoas LGBTQIAPN+. Eu sou Rodolfo Barros, a produção é de minha autoria e a edição do som é do Jorge Martinho. Muito obrigado de coração pela sua companhia. Se você chegou até o fim, é porque você curtiu, gostou, e eu espero que isso sirva de alguma maneira para melhorar a sua vida, suas relações e para tornar o mundo um lugar um pouquinho melhor, mais inclusivo, e que as pessoas tenham o direito de ser quem elas são. Ser de verdade. Valeu, até a próxima.